Olá! Hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Sou a professora Rose Rodrigues, professora de matemática e professora dos anos iniciais. Nesse vídeo nós vamos aprender sobre frações equivalentes e a arte da dobradura. O material que nós vamos precisar é uma folha branca, de preferência branca, A4, lápis de cor, canetinhas e uma régua. Inicialmente, nós vamos dobrar a folha em duas partes iguais. Depois, nós vamos riscar com a canetinha bem na marca da dobra, assim. Agora, nós vamos pintar uma dessas duas partes. Ficou assim. Então, aqui nós pintamos uma parte das duas partes que essa figura foi dividida. Então, nós temos a fração 1/2. Agora, nós vamos dobrar cada parte, esta ao meio, e esse lado aqui também, vamos dobrar ao meio. A nossa figura vai ficar dividida, então, em 4 partes iguais. Então, aqui onde ela foi dobrada, onde nós deixamos aqui bem marcado o vinco, nós vamos, então, passar a canetinha preta. Ficou assim. Qual a fração está aqui representada agora? 2/4. A figura dividida em 4 partes, que é o denominador, e duas partes que foram tomadas, que é representado pelo numerador, 2/4. Muito bem. Então, agora nós vamos dobrar novamente. Vamos fazer as 4 dobras que já estão marcadas e dobrar mais uma vez ao meio. Assim. Marca bem. Abre e passa a canetinha na marquinha. Ficou assim. E agora, que fração está aqui representada? 4/8. Se eu dobrar novamente essa parte aqui ao meio e essa parte aqui ao meio, vamos dobrar ao meio e ao meio novamente. Dobrei, dobrei, agora eu vou riscar. Vou riscar na dobra. Então, aqui eu tenho 8/16. 8 partes que foram retiradas de um total de 16 partes, tá? Então, agora eu preciso fazer alguns questionamentos para o meu aluno. O que ele observou desde o início destas construções? Qual era o primeiro denominador? Qual era a primeira fração? Qual era o primeiro numerador da primeira fração? Qual era a segunda? Quantas partes foram tiradas na primeira fração? Quantas partes foram tiradas na segunda, na terceira, na quarta fração? A proporção de partes tiradas foi a mesma em consideração ao todo inicial? Desde o início dessa construção, eu tive que pintar alguma parte a mais? Conforme eu fui dobrando a minha figura, conforme eu fui aumentando a divisão aqui do meu todo, eu tive que pintar, que retirar alguma parte a mais do que a que foi tirada no início, que era 1/2. Então, vocês concordam que a proporção de partes que foi tirada do todo não mudou, continua a mesma. Então, nós podemos concluir que se o nosso aluno até aqui conseguiu se dar conta e responder positivamente todos esses questionamentos, é porque ele conseguiu construir, então, o conceito de fração equivalente, que são as frações que representam a mesma parte de um todo. Então, para fechar, nós podemos mostrar para ele que desde o início, a única coisa que foi sendo feita foi que as frações foram sendo multiplicadas, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número. Nesse caso do exemplo, foram sendo multiplicadas por 2. A parte que foi tomada sempre foi
proporcional em todas elas, sempre foi a mesma em todas elas. Se vocês quiserem testar o conhecimento do aluno, peça para que ele divida uma folha A4, pode ser a mesma folha utilizada para essa construção, o mesmo tamanho de folha. Ele divide a folha em 3 partes, pinta uma delas, repete todo o processo que nós fizemos nessa construção aqui. Tá? Pede para que ele anote os resultados, mostre então para o seu professor a sua construção e dali que frações equivalentes ele foi conseguindo tirar. Daquela primeira fração, quais foram as outras que ele foi conseguindo criar. Por que número ele foi multiplicando para poder construir essa equivalência de frações. Por hoje era isso, não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.